já vai encontrar. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 1. Aleluia. Vamos à leitura. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Até aqui. Pode fechar a Bíblia. Se você pode, fecha os teus olhos também. Eu quero conduzir uma oração. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua compaixão, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Obrigado por essa casa que aqui estamos, por esse templo físico que nos abriga essa noite para cultuar o teu nome. Obrigado pela vida de cada irmão que o Senhor trouxe, de cada visitante que o Senhor trouxe. Nós sabemos que tu estás no controle de todas as coisas. E essa noite, Pai, mais uma vez, nós queremos entregar a direção desse culto e de tudo aquilo que vai acontecer ao Senhor Espírito Santo, que Ele conduza essa reunião, que a vontade do teu coração se estabeleça aqui, papai, que o teu reino se manifeste com palavras, mas também com demonstração do Espírito e do teu poder, que enfermos sejam curados, cativos libertos, e os teus filhos sejam salvos, e aqueles, Pai, que precisam ser edificados e consolados, que assim, Senhor, se estabeleça nessa noite, no nome de Jesus. Nós repreendemos também toda operação contrária, todo ataque na mente, toda seta, canseira, espírito de distração, de sonolência. Deus, tudo que tenta combater a palavra, o entendimento e esse momento do culto, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Que seja desbaratado e confundido agora toda contrariedade, e ela caia por terra. Perdoa os meus pecados e os pecados da igreja. Pai, leva agora o nosso pensamento cativo ao senhorio de Cristo. Que todos nós possamos compreender o que o Senhor vai falar aqui. Pai, que os teus santos anjos também, eles venham e execute os teus comandos. Que anjos fiquem em cima do altar, na porta do templo, dentro do templo, mas ao redor dele também, trabalhando, lutando, guerreando as lutas, Pai, em favor de cada um de nós e da nossa parentela, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu vou fazer uma breve introdução, falando um pouquinho a respeito do apóstolo Paulo, e depois a gente vai discorrendo, essa frase, essa declaração que aqui acabamos de ler. Então Paulo, o apóstolo dos gentios, ele inicia o capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios com uma declaração nada mais, nada menos do que ousada. Olha o que esse homem declara: sejam meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Querido, se você pesquisar, você fizer uma pesquisa em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, você não encontra nenhum homem fazendo a declaração do apóstolo Paulo, dizendo para os outros: seja meus imitadores, como eu tenho sido de Cristo. É logicamente que existiam grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus que serviam e servem de exemplo. Mas Paulo, ele tinha, querido, uma convicção tão grande, que ele estava andando retamente, e ele era um exemplo que ele ousa dizer para a igreja. Ele estava escrevendo para a igreja: sejam meus imitadores, como eu estou imitando ao Senhor Jesus. Amém? Então Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso. Tarso era uma cidade principal da Cilícia,
descendia de uma família de hebreus, da tribo de Benjamim. Então Paulo vinha da linhagem da tribo de Benjamim, que haviam obtido cidadania romana. Naquele tempo, por meio do dinheiro, eles também conseguiam comprar a cidadania romana. Então os pais de Paulo eram pessoas de prestígio, de posse, de finanças e também pessoas da área da política. Então eles compraram para eles e para Paulo a cidadania romana também. Então os seus pais eram fiéis à lei mosaica, a Torá, a lei que Deus havia dado para Moisés, o Pentateuco. E nessa época grande parte do povo, principalmente o povo hebreu, eles ainda se guiavam pela Torá. Não tinha a Bíblia ainda como nós temos, não tinha o Novo Testamento como nós temos. Naquele tempo só existia a Torá, os 5 livros da lei, que chama-se Torá. Então os pais de Paulo eram tementes a Deus, o Criador, e Paulo também herdou essa mesma fé. Paulo também, querido, ele foi enviado pelos pais, por causa da condição financeira, a Jerusalém, para estudar. Diga estudar. Os pais de Paulo enviam ele para Jerusalém, para ele estudar com um dos melhores professores da época, nada mais, nada menos do que um rabino respeitado, honrado dentro de Israel, chamado Gamaliel. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que Paulo sentou aos pés de Gamaliel, e ele aprendeu a lei, ele aprendeu a Torá, ele aprendeu, querido, discorreu os 5 livros da lei. Então ele entendia de Deus Criador, dos princípios, das leis que Deus havia estabelecido, e Paulo foi um dos melhores alunos de Gamaliel, se destacou, porque ele se aplicava a estudar, e também ele tinha uma facilidade de aprendizado. Então Paulo se destaca. Diga, Paulo se destaca. Geralmente quem é os alunos que são indicados para mestrado e doutorado, hoje nos nossos dias? Aqueles que se destacam, que têm as melhores notas, que são comprometidos. Paulo era um desses, comprometidos. Provavelmente ali não tinha pontuação de nota, mas Gamaliel via na vida dele alguém que poderia ser um grande rabino também, alguém que poderia ser um ensinador da lei, alguém, querido, de prestígio e de honra. Então, fruto desse prestígio, dessa honra, Paulo também, querido, ele tem prestígios com os sacerdotes do Sinédrio, o sumo sacerdote e todos aqueles que faziam parte do Sinédrio. Paulo também tem acesso a eles. Porém, Paulo era um homem que era totalmente contra quem? Jesus e os seus discípulos. Assim como grande parte do povo hebreu não compreendeu quem era Jesus, não compreendeu a missão de Jesus, não teve a revelação de quem era Jesus, mesmo ele tendo estudado os livros da lei, tendo estudado, querido, tantas coisas e os profetas, ele não compreendeu que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o Messias, que ele era aqueles que os profetas estavam anunciando, que viria alguém que traria mudança sobre Israel, que mudaria o panorama, que mudaria todas as coisas. Ele não compreendeu, assim como muitos hoje em Israel ainda não compreendem, e assim como os muitos hoje que fazem parte da nossa família ainda não conseguiram compreender quem é Jesus. Sim ou não? Você tem familiares teus que eles não querem saber de Jesus? Tem ou não tem? Tem. Nós temos. Às vezes nós falamos de Jesus,
ensinamos, contamos coisas para eles que o Senhor Jesus tem feito, mas eles não querem saber, porque eles ainda estão cegos, eles ainda estão paralisados, eles ainda não tiveram a revelação, o entendimento do reino de Deus e de quem é Jesus e a sua obra. Eu fui ter o entendimento de quem era Cristo, fui me entregar verdadeiramente para Cristo com 25 anos de idade. Mas tu acha que eu não ouvi falar de Jesus em períodos anteriores? Ouvi, e muitas vezes, mas eu também não queria saber de Jesus. Com quantos anos você teve um encontro com Cristo que começou a transformar a sua vida? Pensa aí, com quantos anos? Lisandro, quantos anos? 28. Leandro? 33. Oscar? É sério, mano? 22. Amém. É que os caras já têm uma certa idade, né? Então a gente fica. Ricardo? 26. 25. Então algumas pessoas terão um encontro mais cedo, outras terão um encontro mais tarde. Mas a pergunta é: será que em algum momento da vida delas, elas não ouviram falar de Jesus? Sim ou não? Sim. Todos nós, durante a nossa trajetória na terra, teremos a oportunidade de ouvir falar de Jesus, de ouvir falar do Evangelho. Amém? Todos nós teremos a oportunidade. Porque senão chegaríamos lá no dia do juízo, chegaríamos diante de Deus e declararíamos para Ele, o Senhor ia dizer: eu não te conheço, você não pode entrar no meu reino, eu nunca te ouvi falar, eu nunca ouvi falar do Senhor Deus, da tua palavra, de Jesus. Seria algo injusto, porém Deus não é injusto. Então em algum momento da nossa vida, a gente vai ouvir falar de Jesus, do plano da salvação, daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Então Paulo, querido, ele era um fariseu fervoroso, alguém que acreditava em Deus, na lei de Deus, porém ele acreditava que a seita do Nazareno e seus discípulos era algo errado, era algo contrário, era algo que precisaria ser extinto. Então Paulo, ele se transforma em um perseguidor da seita do Nazareno. Naquela época não se chamava ainda o cristianismo, conhecia-se Jesus de Nazaré e os seus discípulos. Se você ler na Bíblia, você vai ver que está escrito a seita do Nazareno. Hoje a gente conhece como igreja, religião, cristianismo, mas lá eles chamavam a seita do Nazareno. Mas ninguém pode parar aquilo que Deus inicia. É ou não é verdade? Então Paulo, ele se transforma em um dos mais severos da sua época, perseguidores da igreja. O primeiro mártir da Bíblia, quem foi? Estevão, diácono da igreja primitiva, homem cheio do Espírito de Deus. Por meio de Estevão, Deus fazia milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e sobre a vida de Estevão estava uma sabedoria extraordinária. E eles pararam Estevão, de que forma? Tirando a vida dele. Armaram contra ele e mataram Estevão a pedradas. E Saulo de Tarso, ele estava longe, mas vendo tudo e aprovando aquele ato. E além disso, depois pegam a capa de Estevão e largam aonde? Aos pés de Paulo. A capa de Estevão, manchada de sangue, aos pés de Paulo, era como se fosse para ele um troféu. Acabei com um, e assim como eu acabei com um, eu vou acabar com todos eles. Esse era o pensamento de Saulo: terminar com aqueles que professavam a Jesus de Nazaré. Porém, querido, por meio de Paulo ter essa influência com o Sinédrio,
e ele consentir na morte de Estevão, os próprios sumos sacerdotes conseguem para ele o quê? Cartas, lhe dando poder e autoridade para fazer o quê? Perseguir em qualquer território cristãos que acreditavam em Cristo, que haviam aceitado Jesus como Senhor e Salvador, que os olhos estavam abertos para as boas novas do Evangelho. Então Paulo lhe pega uma comitiva de soldados e com cartas lhe dando poder e autoridade, ele sai em direção a Damasco para encontrar os cristãos. Se Paulo entrasse hoje aqui, antes do encontro com Deus, provavelmente eu e você seríamos o quê? Capturados, muitos de nós torturados, mas muitos iam morrer aqui dentro mesmo. Este era Paulo, um homem que acreditava em Deus, mas que tinha uma raiva de Jesus e dos cristãos. Você conhece pessoas assim, que acreditam em Deus, mas não quer saber nem ouvir falar de Jesus? Conhece pessoas assim? Sim ou não? Talvez você foi assim um dia. Tem pessoas aqui que me contam: pastor, eu acreditava em Deus, mas eu era daqueles que atirava pedra em cima das igrejas. Amém? Tem dois aqui dentro, não vou falar o nome deles, mas eles me contaram que eles até acreditavam em Deus, mas esse negócio de igreja, de Jesus, esse povo louco, que fala alto, que grita, que diz aleluia, que anda com Bíblia, não quero fazer parte. E tocava o pedra, mas hoje estão aqui dentro, diga amém. Deus é bom. Então Paulo indo a Damasco com cartas, poder e autoridade para capturar cristãos, algo extraordinário acontece. Ao meio-dia, enquanto ele estava indo com os demais soldados, um forte clarão do céu aparece, e uma voz fala com ele de dentro daquela luz. E aquela voz diz para Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E todos que estavam com ele caíram ao ver o resplendor, todos ouviram a luz. Porém Paulo não consegue se levantar, ficou no chão e não conseguia mais ver. Mas mesmo do chão, daquela forma, ele pergunta: quem és tu, Senhor, que fala comigo? E aquela voz fala de novo com ele: Saulo, sou eu, Jesus, a quem você persegue. Levanta-te daí, entra na cidade, e lá eu vou falar contigo a respeito das coisas que irão acontecer e das coisas que eu quero que você faça. Então Paulo é guiado para dentro da cidade e fica 3 dias, 3 noites sem comer e sem beber, meditando no ocorrido, orando e falando com Deus. Deus visita Ananias, um dos seus tementes, homens tementes, e diz para ele: vá até Paulo, ele está em tal cidade, tal local, tal casa, vá lá, coloque as mãos sobre ele, para que ele torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Quando esse homem chega e impõe as mãos, a Bíblia diz que como escamas caíram dos olhos de Paulo. A cegueira espiritual caiu naquele dia.
E ele foi cheio do Espírito Santo. E nunca mais foi o mesmo homem. Por meio da vida desse homem, igrejas foram estabelecidas. Muitas pessoas vieram a Cristo por meio dele. Ele deixou um enorme legado para nós. Quem crê, diga amém. Um enorme legado de experiências de um homem a ser seguido, mas também um enorme legado e um acervo extraordinário literário. Maior parte do Novo Testamento é escrito por ele. Grande parte das cartas foi ele que escreveu. Amém? Então Paulo declarou que ele era imitador de quem? Imitador de quem? Imitador de quem? Pergunta para o irmão do teu lado, você tem imitado quem? Pergunta aí. Agora pergunta para outro, quem você tem imitado? Paulo imitava? Imitava Cristo. Pois bem, imitar significa reproduzir. Diga comigo, imitar significa reproduzir, copiar o comportamento e ações de outra pessoa. Amém? O que significa imitar? Vamos lá? Vamos de novo? Diga comigo, imitar significa reproduzir, copiar o comportamento e ações de outra pessoa. Quem era a pessoa mesmo que Paulo copiava, imitava? Jesus. Muito bem. Muito bem, Samuel. Samuel está ligado na palavra. Você não consegue imitar alguém que você não conhece ou convive. É ou não é verdade? Como que você imita alguém que você não conhece e que você não convive? Não tem como você imitar alguém. Para que isso se torne possível, é necessário convívio, andar junto, passar tempo, transferência de conhecimento, transferência de aprendizado prático. Aleluia! Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos andaram com Jesus 3 anos e meio. Ouviram ele falando, ensinando às vezes dias inteiros as multidões. Sim ou não? Viram eles operando milagres, tiraram dúvidas com Cristo, perguntaram questões particulares para Cristo. 3 anos e meio andando junto, ouvindo, aprendendo, vendo. Amém? Aleluia. Ao ponto, querido, do próprio apóstolo Pedro ser reconhecido por pessoas que não conheciam ele. Quando olharam para Pedro, viram que ele era um imitador de quem? Por quê? Por causa da forma que ele falava e se comportava. Ou seja, Pedro estava imitando quem? Jesus Cristo. Aonde está isso, pastor? Mateus 26, 73. Na hora que prenderam Cristo e estavam lá inquirindo ele, e ele estava sentado à beira da fogueira. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Amém? Se tu começa a conviver demais com uma pessoa, logo você começa a se tornar o quê? Parecida com ela. Vai para outro estado para você ver, que fala diferente da nossa forma de falar. Fica um tempo lá e depois retorna
para o nosso amado Rio Grande do Sul. Vem cheio de vai ali em Porto Alegre e já volta o quê? Bah, meu, vai para Minas Gerais, já vem com o sotaque de lá, com a forma de falar de lá. Por quê? Convívio, amém? Transferência de conhecimento, transferência, aleluia, de aprendizado. Você começa a se tornar parecido, começa a conviver demais comigo. Daqui um pouco tu já está falando shalom, shalom. Esses dias o pastor Elisandro me dizendo que os colegas dele lá do posto já cumprimentam ele de que forma? Shalom, é ou não é? Mas e por que eles cumprimentam ele com shalom? Porque ouvem ele falar shalom. Estão vendo as lives, shalom, shalom. Começa a se tornar parecido, até na forma de falar e na forma de se portar. E Paulo estava dizendo para eles: sejam meus imitadores como eu tenho imitado a Cristo. Porém, Paulo não andou com Jesus como os demais apóstolos. Não passou 3 anos e meio como Pedro, Tiago e João e os demais, vendo, ouvindo, aprendendo. Não passou. Não estava no momento onde Jesus instituiu a ceia. Quem é que estava lá na noite que Jesus seria traído? Os apóstolos. Ele não estava. Quando Cristo pega o pão, parte, levanta o céu, dá graças, parte e diz para eles: este é o meu corpo que será moído e entregue por vós. Aí depois da ceia ele pega o cálice, levanta e diz: esse é o novo cálice, a nova aliança, feita no meu sangue. Mas quem é que escreveu isso? Aonde está escrito a ceia? Aonde, pastor? 1 Coríntios. Quem é que escreveu? Quem é que escreveu? Mas ele não estava lá, ele não viu. Como é que ele escreve em detalhes? Ele não estava lá, queridos, mas ele escreveu em perfeição, ao ponto de dizer, em 1 Coríntios 11, 23, ele diz: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. Recebi de quem? Do Senhor. A resposta é: como que Paulo conheceu Jesus para imitar a Jesus? A pergunta é: como que Paulo conheceu a Jesus ao ponto de imitar e receber coisas que ninguém recebeu, que nem os apóstolos que andaram com o Cordeiro receberam? Por meio do relacionamento com quem? Com o Espírito Santo. Por meio de um relacionamento vivo, real, com o Espírito Santo. O Espírito Santo começou a revelar a Paulo Jesus. Começou a revelar a Paulo os mistérios do reino. Começou a operar em Paulo uma transformação viva e real. Nenhum de nós, ouça isso, consegue ser um imitador de Cristo sem ter um relacionamento com o Espírito Santo. Aleluia! Não consegue. Para que eu e você possamos ser imitadores de Cristo, porque essa é a vontade de Deus para nós,
Posso ouvir um amém? Deus continua querendo imitadores dele, discípulos, seguidores, imitadores. Mas para que eu e você possamos ser esses imitadores, nós precisamos receber o Espírito Santo e ter uma comunhão com Ele. Aleluia! Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Ensinará a vocês todas as coisas. Ei, querido, Paulo foi ensinado pelo melhor professor da época. E agora eu não falo Gamaliel. Agora eu falo o melhor professor, o Espírito Santo. Paulo teve o melhor professor. Você também tem o melhor professor. Porque o Espírito Santo não retornou. Ele continua operando, olha para mim. Ele continua operando, ele continua. Mas e a pergunta é: você quer que ele ande contigo? Você convida ele para ir nos lugares que você vai? Você convida ele para assistir tudo que você vê, para ouvir tudo que você ouve? Convida ou não? Para fazer todas as coisas que você faz? Talvez em muitos lugares ele diz assim: vou te esperar aqui, não vou lá. Aleluia. O Senhor quer que eu e você sejamos seus imitadores. Mas a questão é: você conhece Jesus? Pergunta para o irmão do teu lado aí: você conhece Jesus? Tu conheces Jesus, irmão? Às vezes a gente diz assim: eu sigo Jesus. Ah, eu amo Jesus. Ah, Jesus é tudo para mim. Mas não conhecemos Jesus. Como é que você vai imitar Ele se você não conhece Ele? Como é que eu consigo conhecer Jesus, irmão? Nós estamos na frente do apóstolo Paulo. Nós estamos em vantagem do apóstolo Paulo, sim ou não? Quem concorda? Quem acha que sim, quem acha que não? Nós estamos na frente dele. Pergunta por quê? Não vou responder. Só dois querem saber, depois eu falo para eles no final do culto. Pergunta para mim de novo: por quê? Agora eu vou falar. Levanta o livro que tu tem na mão aí para o céu. Agora eu te faço uma pergunta, pode baixar. O apóstolo Paulo tinha a Bíblia? A Bíblia foi escrita depois. Ele não tinha a Bíblia que nós temos hoje. Ele não teve acesso às Escrituras como eu e você temos hoje. Ele não teve acesso às falas de Jesus como eu e você temos hoje. Ele não tinha acesso a tantas informações que eu e você temos hoje, por meio da palavra, que nos conta a história, os ensinos, os milagres, as operações em geral de Cristo. Mas nós temos na nossa mão. Então o primeiro ponto para mim começar a conhecer a Cristo, se eu quero de fato me tornar um imitador dele, eu preciso conhecê-lo primeiramente por meio da palavra, a Bíblia. Agora eu te faço outra pergunta: tu tem meditado na tua Bíblia? Tem aberto ela ou não? Tem estudado? Tem meditado nas Escrituras? Talvez tenha e talvez não tenha. Não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te levar ao centro da vontade de Deus. Eu estou aqui para abrir os teus olhos essa noite e diga aleluia. Eu disse que você ia receber algo de Deus essa noite. E a coisa mais preciosa
que você pode receber aqui esta noite é o ensino da palavra de Deus. Aleluia. As outras coisas o Senhor, Ele pode fazer o quê? No estalar de dedos na tua vida. Jesus, ele investiu muito tempo da sua vida, da sua caminhada na terra, fazendo o quê? Ensinando, para depois operar os milagres. Ele ensinou muito. Às vezes ele ensinava o dia inteiro, e depois ele curava e operava os milagres. Oséias 4,6 diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento da palavra. Então, querido, a primeira forma de eu conhecer a Cristo, para que eu possa imitá-lo, é conhecer pela palavra de Deus. Mas o mundo não quer que você conheça. O adversário da sua alma, que existe e é real, ele não quer que você conheça a Cristo. Porque se você conhecer o libertador, você será liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é o adversário da nossa alma? Quem acredita que ele é real? Que ele existe, levanta a mão. Ele é real. Por mais que os teus olhos físicos não o vejam, a Bíblia registra ele aí. Ao ponto dele tentar quem? O próprio Filho de Deus. Aí você acha que ele não vai nos tentar todos os dias? Que ele não vai tentar nos levar para longe do plano de Jesus? Sim ou não? O que tu tem visto por esses dias, Leandro? O que tu vê de vez em quando? O reino do Espírito. Aleluia. Muitas coisas. Aqueles que o Pai dá visão, eles conseguem enxergar, querido, muitas coisas. E a segunda forma de você conhecer a Cristo, para se tornar semelhante a Ele, é por meio do Espírito. Amém? É você ouvir a palavra, se converter de todo o coração e começar a desejar que venha sobre você o Espírito Santo. Se coloque de pé nesta noite.